Olá a todos, aqui é Rodrigo. Eu venho aqui para falar da tabela que mostra a situação econômica entre quatro povos. E esses quatro povos iremos citar o brasileiro, o irlandês, o norueguês e também o suíço. A grande questão é que os países que possuem qualidade de vida, eles têm uma diferença no qual o brasileiro não tem e que os próprios brasileiros desconhecem que diferença é essa. Nessa tabela a gente vai poder ver isso de forma bem simples. O brasileiro, quando ele está desempregado, ele não possui nenhum ganho. Como você pode ver aqui, que é uma situação terrível. Então, sempre quando as pessoas perguntam, olha, você está trabalhando? A pessoa diz que não. Então a pessoa já entende que essa pessoa está sem ganhar dinheiro nenhum. A não ser que esteja fazendo algum bico ou algum trabalho por conta. Mas, de forma geral, quando a pessoa está sem trabalho e ela não trabalha por conta, ela está sem ganho. O povo brasileiro imagina que no mundo todo é assim. Mas existe uma grande diferença dos países que possuem qualidade de vida. A gente percebe aqui, logo à frente, o irlandês. O irlandês, se ele tiver sem emprego, ele ganha bem. Ele ganha 1.340 euros como salário mínimo. E o que é interessante é que o custo de vida na Irlanda é muito baixo. Um salário alto e um custo de vida baixo. Eu diria que é o contrário do Brasil. O Brasil é um dos países mais caros do mundo para se viver, junto com a Noruega, a Suíça, o Japão e também a Angola. Esses são os países mais caros do mundo para se viver. O Brasil tem um salário mínimo aí que não dá para sobreviver. Então, a situação se torna mais complicada quando a pessoa não tem emprego, porque ela está sem ganho. Ela tem que depender da ajuda de familiares. E às vezes complica ainda, porque às vezes a pessoa busca empréstimo. Então, repare bem. Se não há trabalho, não há ganho. Isso levando em consideração que a pessoa não trabalhe por conta. Já o irlandês, mesmo sem trabalho, ele ganha muito bem. Ou seja, sem trabalho, ele vive bem. Eu posso dizer a mesma coisa do norueguês e também do suíço. Ou seja, eles têm um suporte aqui na base, coisa que o brasileiro não tem. Além de ele não ter um suporte na base, ele tem um peso em cima, e esse peso é o Estado. Situação muito complicada. E quando a pessoa ela fica muito tempo sem trabalho, sem apoio, ela cai no chamado abismo ou buraco negro, que é estar nas ruas. Aqueles que estão em total miséria. O sistema brasileiro faz com que muitas pessoas caiam nessa situação terrível. Quando a pessoa está empregado, quando ela tem um emprego mínimo, ela não dá para sobreviver. O salário mínimo que antes era de 540 e agora é de 622 reais. Ou seja, o salário mínimo não dá para uma pessoa sobreviver, levando em consideração que o custo de vida do Brasil é muito alto. É um dos países mais caros do mundo para se viver. E isso levando em consideração que a pessoa mora sozinha. Porque para vocês terem ideia, a pessoa ela morando num quartinho, pagando água e energia, ela vai gastar uns 400 reais. Isso levando em consideração um quartinho mais ou menos. Ela vai pagar 400 reais. Se ela ganha 622, vai sobrar 222. Quer dizer, se ela for econômica, ela vai gastar pelo menos 240 a 260 reais. Só aí já acabou o salário, já está devendo. E ela não fez nada. Isso eu estou tirando telefone, estou tirando transporte, estou tirando viagem, faculdade, estou tirando tudo. Estou tirando que a pessoa não tem filho, estou tirando que a pessoa é sozinha. Então, assim, é uma situação terrível aqui. Um salário mínimo no Brasil não dá para sobreviver. Aqui vive-se muito bem. Os três povos, você pegou o irlandês, o norueguês e o suíço, eles vivem muito bem com o salário mínimo. O emprego no Brasil razoável, você já consegue sobreviver com dificuldade. Às vezes você ganha em torno aí de R$1.000, 1.500, 1.600. Você consegue sobreviver, mas com dificuldade. Muitas empresas pagam mais do que o mínimo porque sabem que com o salário mínimo não dá para sobreviver. O Estado
que tem gente que é formada, tem gente que se diz capacitada, eles sabem muito bem o que eles estão fazendo. Eles sabem que o salário não dá para sobreviver. Aí eu te pergunto, por que faz isso? É simples, porque eles não se importam com as pessoas. Eles não têm ética. Então para eles tanto faz como tanto fez. Eles olham somente para si, porque são pessoas egoístas e avarentas. A situação é simples assim. Eles têm conhecimento, sabendo que o salário mínimo não dá para sobreviver. Aqui, um emprego razoável, a pessoa vive de forma muito abundante. Aqui eu posso citar como exemplo o irlandês, o norueguês, o suíço. Poderia também falar do dinamarquês, poderia falar do austríaco, poderia falar do alemão. Os países que têm alta qualidade de vida. No Brasil, quando você tem um emprego ótimo, você vive bem. Aqui você vive de forma superabundante, aqui também superabundante, aqui superabundante. Esse emprego ótimo talvez seria em torno de R$ 2.500, R$ 3.000. E quando você tem um emprego excelente, que você ganha mais de 4.000, você vive muito bem. Aqui você vive de forma hiperabundante, aqui também hiperabundante, hiperabundante. Porque o salário lá, ele já tende a ser alto. No caso da Noruega e da Suíça, que são os dois países mais caros da Europa, para que você tenha uma ideia, o salário mínimo da Suíça é 4.000 francos, que em euros seria em torno de 3.000 euros, e que se você convertesse em real, daria R$ 7.200. Então, houve uma reportagem no qual um suíço veio no Brasil e falou que as coisas aqui são muito caras. Essa reportagem aconteceu no início de fevereiro do ano de 2012, desse ano. Então, ele falando que as coisas aqui eram muito caras. E eu pensei o seguinte, poxa, se um camarada desse fala que as coisas aqui são caras, imagina se ele soubesse o salário aqui, porque nesse momento o salário mínimo era de 540, não tinha tido aumento. Imagina se ele soubesse que o salário aqui era de 540. E ele, convertendo o seu salário, se ele ganhasse o mínimo lá, ele ia ter R$ 7.200. Por essa tabela a gente percebe qual é a situação do povo brasileiro, no qual não se tem um apoio na base. E você depende do emprego de ótimo a excelente para realmente viver de forma satisfatória. Porque nesses 3 estágios, você tem uma situação no qual você não ganha nada, você tem uma situação no qual você não dá para sobreviver, e você tem uma situação que você sobrevive com dificuldade. Essa é uma situação muito triste do nosso país. Essa tabela mostra de forma clara a grande diferença dos países com qualidade de vida para o nosso Brasil. Muito obrigado a todos e até a próxima.